Olá, meu nome é Enoque, tenho 33 anos, faço 34 anos agora, dia 1º de maio. Eu sempre fui uma pessoa que quis buscar o ser criador, o dono da criação. Quando eu estava para 13 para 14 anos, eu acreditava tanto num ser superior, que eu acreditava ser Deus, Jesus, Espírito Santo. Peguei uma Bíblia e falei, vou ler ela toda, porque aqui está a verdade. Se eu creio piamente no ser criador, então eu tenho que ler o que ele deixou para o povo na terra. Infelizmente, pessoal, quando eu cheguei no meio da Bíblia, deu vontade de jogar a Bíblia no lixo, de tanto absurdo que eu encontrei dentro dela. Eu peguei uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, tradução, abri a Bíblia, Gênesis 1, capítulo 1, já li. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Já tirou a onisciência dele, ele só soube que a luz era boa depois de ter feito. Em outras traduções diz, e viu Deus que era bom. Então ele não sabia o que estava fazendo, já tirou a onisciência dele, já não concordei. No segundo dia disse Deus, haja águas, haja separação de águas e o firmamento. Já não concordei. Se separou o firmamento, que é aí o céu, e separação de águas e águas, como é que separou água de rios, essas coisas todas, se não tinha a porção seca ainda? Houve tarde e manhã do segundo dia. No terceiro dia, disse Deus, faça-se a terra seca, as vegetações, cresçam ervas segundo a sua espécie. E viu Deus que ficou bom. Todo no final fala assim, viu Deus que ficou bom, e viu Deus que era bom. Já tirou a onisciência dele, ele só soube que era bom depois de ter feito. Eu não concordei logo com isso. No quarto dia, fez Deus 2 luminares, um para governar a noite, outro para governar o dia. Assim fez Deus o sol e a lua. Mas espera aí, como é que houve 3 dias sem sol? Houve tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia, tarde e manhã do terceiro dia. Como se o sol só foi feito no quarto dia? É impossível ter tarde e manhã sem sol, o planeta está feito aí, está feito, não tem o que temar, a prova está aí. Quem marca os dias, as tardes e amanhã é o sol. Aí uma pessoa falou para mim assim, não, mas você tem que entender o seguinte, no primeiro dia ele fez a luz, e Deus ele é luz. Falei, mas espera aí, então ele vivia no escuro? Porque se ele é luz, ele mesmo não conhecia ele mesmo, que ele só soube que a luz era boa depois de ter feito. Foi desse jeito eu fui lendo, encontrei contradições em cima de contradições, nas pragas do Egito. Veio a praga da peste, e está escrito lá, e matou todos os animais da terra do Egito. A praga das pestes, como Moisés mandou. Depois veio a praga da saraiva, choveu pedra de gelos grande, com raios, a saraiva, gelo. E Moisés chegou perante Faraó, porque Deus tinha mandado Moisés chegar perto de Faraó e falou assim, fala para o povo recolher o gado, os animais que estão no campo que vai chover gelo. Pera aí, meu amigo, se a peste já tinha matado tudo, como é que tinha animal ainda no campo? Nenhum sobreviveu à pestilência. Depois veio a praga dos tumores, arrebentou tumor em todo mundo. Lá está escrito que arrebentou tumor no gado, nos animais, em tudo que tinha. Mas caramba, a peste matou tudo. A saraiva matou o que já não tinha. E depois arrebentou tumor no que não existia, na terra do Egito. Aí depois Faraó liberta o seu povo. E depois ele se arrepende. E depois Faraó com seu exército pega seus cavalos e cavaleiros. Caramba, montou um no lombo do outro, o animal deixou de ser cavaleiro. Fora ainda, a praga das primogênitos também. Tem a praga dos primogênitos, que matou os primogênitos do homem, dos animais. Mas que animal, caramba, já tinha morrido tudo. E assim eu fui encontrando contradições em cima de contradições. Deus não é homem para que minta. Está escrito na Bíblia. Nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Êxodo, Deus não é homem para que se arrependa. Na mesma Bíblia você lê, Deus arrependeu de ter feito o homem, Deus arrependeu de ter mandado o dilúvio. 1 Samuel 15, ou é 2 Samuel 15, não me recordo a memória, está escrito,
Deus arrependeu de ter posto Saul como rei. No mesmo capítulo. A glória de Israel não mente, nem se arrepende. Vai caramba, se ele arrependeu de pôr Saul como rei. E assim eu fui encontrando contradições em cima de contradições. Aí eu olhei assim e falei, isso não é tudo que está aqui, é verdadeiro. E fui para o Novo Testamento, encontrei várias e várias contradições, mas a contradição maior que eu achei no decorrer de tudo que eu vi, se a letra J só tem 600 anos que foi inventada aproximadamente, e nunca se usou J até de então, antes disso então, como é que o cidadão há 4.000 anos, há 3.000 anos, há 2.000 anos, há 2018 anos atrás tinha um nome começado com J? Por exemplo, Jesus, Jacó, Jeremias, Josué, Jeroboão e tantos outros nomes que tem na Bíblia. E um detalhe, no hebraico nunca existiu a letra J. Então, já foi por aí. Se nome próprio não se traduz, se translitera, então é impossível alguém daquela época ter um nome com J. Porque eles eram hebreus, filhos de hebreus, falavam o hebraico. A língua portuguesa nem sequer existia em tal época. Então como é que os nomes estão todos em português na Bíblia, se nome próprio não se traduz? Aí já comecei a ver uns absurdos. Aí pesquisei o nome Deus, porque eu ainda falava, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Aí quando foi buscar a origem do nome Deus, Deus vem de Teos, Teos vem de Zeus, os três são o mesmo nome. E Deus é o quê? O Deus maior da Grécia. É tanto que nosso idioma puxou várias coisas que vêm de lá. Você quando pronuncia graças a Deus, você na verdade, vamos voltar para o original, Graça era o nome das filhas de Zeus que servia ele no Monte Olimpo. Como Deus é o mesmo nome que Zeus, a frase é graças a Zeus, ou seja, as três filhas de Zeus que servia ele. E assim no decorrer do tempo. Quando eu descobri que os nomes foram mudados, que os nomes que estão na Bíblia não poderiam ser os nomes verdadeiros, fui atrás do nome verdadeiro. Qual é o nome do Pai Criador? Aí eu procurei, se Deus não era, descobri que Deus nada mais é do que um adjetivo. Eu vou ao médico, qual médico? O médico tem o nome dele. Eu vou ao buscar um advogado, mas qual advogado? O advogado tem o nome dele. Eu vou buscar a Deus, qual Deus? Aí você procura o nome de Deus, eles vão falar que é Jeová. Mas não existia tal letra, a letra J, e o nome dele era invocado há mais de 4.000 anos atrás. Então é impossível o nome dele ser Jeová. Buscando os originais, você vai encontrar um tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, que são 4 letras hebraicas. Transliterado para o português, porque isso é um nome, Yud, Re, Vav, Re é o nome do Criador. Quando se transliterou para o português, da YHWH. Esse é o nome do Criador. Só que esse tetragrama se perdeu a pronúncia, que a língua hebraica foi quase extinta. O hebraico praticamente foi quase extinta, quando Benjamim Yehudá resolveu resgatar o hebraico, mas já resgatou um hebraico corrompido. Aí perdeu-se a pronúncia do nome do Criador. Mas como achar agora a pronúncia? Buscando o nome dos profetas no original. Jeremias, Yarmi, Yalhu. João, Yalhu, Hanan, ó Yalhu no começo. Aí na mesma escritura, você lendo na Bíblia, você lê que o nome do Pai estaria no Filho, na cidade, na tribo e nos profetas. Dayanu, que o nome dele nunca foi Daniel, porque El é um deus cananeu que os babilônicos adoravam, de origem sumérica. Os cananeus adoravam o deus El. Daniel, Samuel, Ezequiel, tudo é uma homenagem aos deuses deles. Dayanu orando falou assim, Pai, a tua cidade que se chama pelo teu nome. Jeremias orando falou que o nome dele também nunca foi Jeremias. Yarmi e Yalhu, ao nome do final. Yalhu orando falou assim, ó Pai, eu que sou chamado pelo teu nome, porque ele continha o nome do Criador no nome dele, ó, Yarmi e Yalhu. Assim se acha a pronúncia.
Elias, colocaram corrompido na Bíblia, Elias, nome em português. Qual é o nome dele no original? Na verdade, o único nome dele, na verdade, né? O nome dele, Uliarro, Uliarro, que significa meu supremo Yahweh, Uliarro, entendeu? E assim, me deparei com a maior barbaridade que fizeram na face da terra. Trocaram o nome verdadeiro do Criador, na verdade o único nome do Ser Supremo, e colocaram nomes de demônios no lugar. Senhor era o nome da divindade do Baal. Trocaram o nome Yahweh, colocaram o Senhor no lugar. Quando traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, trocaram por Kyrios. No hebraico colocaram Adonai, com a falsa acusação de dizer que o nome do Criador não poderia ser tomado em vão, sendo que a própria Escritura diz que o meu povo saberá o meu nome, e saberá que sou eu quem falo, eis-me aqui. Ou seja, o nome do Criador foi esquecido, foi abandonado. Mas a Escritura afirma que no decorrer do tempo, o ser criador iria dar um jeito na face da terra e resgataria o seu nome de volta, e que o verdadeiro nome dele seria trazido ao povo da terra. E o que eu venho aqui para você afirmar neste momento, que o verdadeiro nome do Criador, o ser que você sempre serviu, nunca foi o Criador. Você foi ensinado desde pequeno achando que aquele seria o ser supremo Criador, mas ele nunca foi. O verdadeiro nome do Pai Criador é Yahweh. E o profeta que veio na terra, que não veio morrer por pecado de ninguém, isso é uma mentira contada pelo sistema religioso, endeusando apenas um homem, pegando mitos, ramificações de deuses pagãos, como Horus, que nasceu de 25 de dezembro, foi traído por Tifão, tinha 12 discípulos, foi morto numa cruz, no terceiro dia ressuscitou, era o caminho, a verdade e a vida, e aquela ladainha toda, ressuscitou também mortos. Resumindo, eles copiaram. Veio um homem humilde, simples, nascido de sexo, não nasceu também de Espírito Santo nenhum. Isso é mais uma mentira criada pelo sistema religioso. Ele nasceu de sexo entre Yosef e Maria. O espírito que habitou nele foi um espírito, naquele corpo daquela criança, foi um espírito enviado pelo Pai. Ele foi um homem como qualquer um, só que foi um homem escolhido pelo Pai Criador para fazer um grande trabalho na terra. Ele foi morto exatamente porque se levantou contra o sistema religioso hebreu, que o homem não precisa de outro homem para buscar o Supremo Criador, que o ser humano não precisa de religião, não precisa de nada disso. Ele veio combater o sistema religioso judaico na época. E como até hoje lá, se você levantar contra o sistema religioso dele, mataram ele, mas também mataram os outros profetas. Ele não morreu sozinho pela humanidade. Todos os profetas que há relatos nas escrituras foram mortos também, quase todos eles foram mortos pelo sistema religioso. Mas endeusaram ele. Ele diz, esse profeta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Concordo, porque quando ele chegou no tempo certo de fazer a obra, a mente dele foi aberta. E ele foi um canal do Pai Yahweh trazer a verdade à terra. Então ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, querendo ou não, para você se chegar ao verdadeiro Criador, você era obrigado a escutar o que saía da boca dele. Por isso ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual era o nome dele? Jesus? Mentira, porque Jesus nada é do que um nome grego, e ele era hebreu, filho de hebreu, falava o hebraico. Não existia a língua portuguesa e não existe o J até hoje lá no hebraico. Ele recebeu um nome hebreu. Qual é o nome dele? As escrituras dizem que o nome do pai estaria no filho, na cidade, nas tribos e no profeta. Qual é o nome da cidade? Yahushua-Leim, no hebraico arcaico. Yahushalom no hebraico moderno. O que significa isso? Yahu é paz. Qual é o nome da tribo? Yahudá. Qual é o nome dos profetas? Jeremias, Yarmi, Yahu. Olha, Daniel, Elias, Uliarro, Jeremias, Isaías, Yachá, Yahweh. Olha o nome Yahweh no nome dos profetas.
Diz que o nome também estaria no Filho, no servo enviado na terra, no profeta, no Messias. Qual é o nome do Messias? Yahushua. Yah, o nome do Pai. Shua, salva. O nome dele significa Yahu, salva. Então, o que diz? Só há salvação num só nome. Está escrito nas Escrituras. Atos 4:12, porque porque em cima da terra só há um nome pelo qual se possa salvar. Então não se pode mudar esse nome, porque só é um. E não tem esse negócio de vários nomes. Aí muitas pessoas falam para mim, Enoque, mas nome não importa. Ah, nome não importa? Você sendo um mero mortal, seu nome tem importância. Imagina o nome do Deus que vocês chamam Deus, o dono supremo, o ser da criação, o dono da criação. Resumindo, combater o que o Messias vem ensinar para nós, o profeta, que o homem não precisa de outro homem para buscar o Criador, que você não precisa buscar placa de igreja, você não precisa de templo. O verdadeiro evangelho na terra, este que eu vou te pregar agora, isso é verdade. O homem não tem dízimo, não tem templo, não tem oferta, não tem nada disso. O dono da criação não precisa de um centavo seu. Atos 26:27. O ser criador que fez os céus e a terra não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas como que se precisasse de alguma coisa. Ou seja, é impossível você servir o ser criador por mãos humanas. Ele não precisa de nada seu. Então, meu amigo, a Bíblia foi corrompida. Muitas mentiras nas Escrituras, poucas verdades ficaram. Então, saia do engano. O verdadeiro nome do Pai Criador é Yahu. O nome do Messias que veio à terra, Yahushua. Um homem normal, com a mente apagada igual todo mundo. A diferença é que o espírito que habitou neste corpo dessa criança veio de lá. Ele não corrompeu, igual nós todos se corrompemos. Porque a verdade é o seguinte, vivíamos no reino de Yahu, cometemos o erro lá e fomos mandados aqui para essa terra. Não vou entrar em detalhe que o vídeo fica muito longo. E a diferença é que o Messias, ele é uma autoridade muito alta no reino do Pai. E ele deixou tudo isso para conhecer a fraqueza na carne, a situação na carne. Ele abdicou de toda a tua riqueza lá para habitar num corpo podre. Porque o ser humano, na realidade, é podre. Que o espírito, quando abandona o corpo, vocês sabem o que sobra. Então, pessoal, fica aqui o alerta. Saia de todo tipo de religião. Se alguém que vos pregar esse evangelho que eu estou te pregando, o nome é Yahu. O nome do Messias, Yahushua. E te pedir dinheiro, te pedir templo, te chamar para um templo, te chamar para cobrar dízimo ou para qualquer outra coisa, fuja disso, que o verdadeiro Criador não está interessado em nada seu, a não ser que você o reconheça sendo o seu supremo Criador. Tchau.